Truque de Mestre, terceiro ato, será se esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, dando like, então bora pro vídeo. Truque de Mestre, terceiro ato, acompanha o retorno do famoso grupo de ilusionistas. Agora encontra um desafio ainda maior. A história mergulha em uma nova missão envolvendo a joia mais valiosa do mundo e coloca os 4 cavaleiros ao lado de uma nova geração de mágicos, aumentando a escala dos truques e as reviravoltas. Eles recebem esse nome de 4 cavaleiros porque cada um funciona como um cavaleiro dentro do grande espetáculo. 4 peças essenciais que trabalham em sincronia para executar truques que parecem impossível. Mas dessa missão, o grupo enfrenta uma empresa corrupta que lava dinheiros para criminosos do mundo todo. Para derrubar esse esquema, os cavaleiros e os novos ilusionistas unem forças para se infiltrar nas camadas mais perigosas da organização. Responsável por controlar esse império financeiro, um ponto importante do filme é como os shows funcionam. Tudo parece imprevisível, mas existe uma lógica por trás das apresentações. Os cavaleiros controlam os truques em etapas. Primeiro criam algo chamativo para distrair o público, depois usam a tecnologia, a sincronização e a manipulação da percepção para executar o truque verdadeiro, normalmente para revelar a injustiça e derrubar alguém poderoso. O público vê apenas o brilho da apresentação, enquanto isso o grupo realiza o golpe real. Planejado com precisão, o espetáculo é uma cortina que esconde o movimento principal dos truques, e o ponto interessante é que esse terceiro filme funciona até para quem não viu os anteriores. A narrativa explica o suficiente para o público entender como funcionam as suas apresentações, as fraudes, a dinâmica entre os personagens, sem deixar ninguém perdido, e tudo é apresentado de uma forma acessível, permitindo que qualquer pessoa vai conseguir aproveitar o filme. Por trás dos golpes, o grupo usa a mágica como uma ferramenta de justiça. Cada truque serve para reverter situações em que pessoas poderosas prejudicam outras, mostrando que nada é exatamente o que parece e revelando falhas de quem está no comando. O filme tem momentos mais lentos ao explicar detalhes da trama, mas mantém o público envolvido com truques marcantes, mistérios e surpresas. A união entre os cavaleiros e a nova geração traz força e novas ideias para os planos que exigem mais atenção. Uma das coisas que eu gosto demais dos filmes do Truque de Mestre 1 e o 2 é você ter esse equilíbrio de momentos de ação pontuais, e o forte são os diálogos para você entender como esses personagens vão conseguir atingir seus objetivos nas suas missões. Então é interessante demais. Já nesse terceiro filme, você ainda continua com esse equilíbrio de você ter pontualmente ação e você vai ter diálogos muito interessantes. Claro, você tem que prestar muita atenção nos objetivos, nos diálogos. Caso você dê uma distraída, pode ser que você fique um pouco confuso mais pra frente na duração do filme. Mas se você viu o trailer do Truque de Mestre 3, imaginando que seria um filme muito cheio de ação, acontece que a ação aparece pouco. O forte sim são os diálogos. O diretor do filme Truque de Mestre terceiro ato é o Ruben Fischer, o mesmo diretor que fez Zumbilândia 1 e Zumbilândia 2, Atire Duas Vezes. A direção do Ruben Fischer no Truque de Mestre terceiro ato é interessante. O filme tem bastante cenários, uma história envolvente, que você fica interessado com os personagens, como que eles vão conseguir atingir os objetivos, e ao mesmo tempo o filme tem ação, mas não vai ser aquelas mágicas grandiosas, vão ser mágicas simples, mas são interessantes do mesmo jeito. Nesse filme do Truque de Mestre terceiro ato, a gente tem os personagens antigos que apareceram no primeiro e no segundo filme, e temos personagens novos. E não vou dar spoiler para vocês, mas no final do filme tudo se indica que se tivermos um novo filme do Truque de Mestre, possivelmente vai ser os novos personagens e não os antigos personagens. O orçamento do filme Truque de Mestre terceiro ato é por volta de 120 milhões de dólares. É um orçamento expressivo e não é um orçamento que você consegue perceber isso na duração do filme, porque tem certos filmes que você consegue perceber nitidamente pelos cenários, pela fotografia, mas no caso do Truque de Mestre terceiro ato, você tem cenários interessantes, mas nada é vislumbrante, você tem uma ação interessante, mas nada que justificaria, na minha opinião, esse orçamento de 120 milhões de dólares. Acredito que grande parte desse orçamento é por conta dos atores, que são bem conhecidos. As atuações são dos pontos fortes do filme, tanto pela química do elenco original quanto pela energia dos novos personagens. O grupo funciona muito bem juntos, com cenas de entrosamento e um ritmo leve que torna tudo mais divertido. Porém, escolhi só esses 3 atores que eu vou citar para vocês porque teve mais destaque durante o filme.
Primeiramente, o Jesse Eisenberg, que é o Atlas, ele que está sempre perto dessa nova geração, dando alguns conselhos. A sua atuação é simples, mas envolvente do mesmo jeito. Temos Justin Smith, que é o Charles, ele que é um alívio cômico, tem a sua comédia pontual, é uma comédia que funciona. Temos Rasmund Pike, que é a Verônica Van Berg, que ela é a vilã desse filme, mas ela não tem a intensidade, o peso que uma vilã poderia ter nesse filme. Alguns momentos são um pouco caras-bocas, não cria aquele peso que poderia ter com uma vilã. Se você gostou bastante dos filmes anteriores, dos filmes do Truque de Mestre, é bem provável que você vai gostar desse novo filme Truque de Mestre Terceiro Ato. A história é bem envolvente, você vai se interessar com os personagens, você vai ter alívio cômico que funciona, a história é muito boa. Você vai ter uma lentidão, mas nada que te atrapalha. Então essa foi minha crítica do filme Truque de Mestre Terceiro Ato. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!